Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de técnicas de acupuntura e de reabilitação em animais selvagens. Bom, meu nome é Jean e eu serei o responsável por essa aula e essa conversa com vocês sobre esse tema muito interessante que cada vez mais tem aparecido em clínicas convencionais, não é? Embora seja sempre importante termos um especialista em animais selvagens na nossa equipe, muitas vezes esses animais acabam aparecendo também nas clínicas de reabilitação. Então é possível fazer uma composição com colegas, né, para que você consiga ter um atendimento adequado a esses animais. A nossa equipe, praticamente nós trabalhamos com os animais selvagens do SEMPAS, que é um serviço específico da Unesp de Botucatu, idealizado e criado e dirigido pelo professor Dr. Carlos Teixeira, com os residentes e ex-residentes, né? São muitos para nós citarmos. Nosso colega Joshua, que sempre nos auxilia nesses casos, e nossos ex-residentes do serviço de acupuntura. Então existe toda uma equipe envolvida no trabalho, no atendimento destes animais. Bom, histórico da medicina complementar em animais selvagens. Nós temos muito poucas pesquisas, né, vários relatos em congressos, mas pouca literatura robusta. Então o que na verdade sobra muito são os relatos e a experiência individual dos colegas, né? Então há uma lacuna muito grande com relação a parte de literatura, a parte científica com relação a animais selvagens. Esse é um outro trabalhinho interessante, de 2012, que ele fala de introdução da medicina tradicional chinesa em pediatria de animais exóticos. Então também traz algumas informações, algumas técnicas, não é também um relato profundo, mas já serve para orientar um pouco a aplicação dessas técnicas nesses animais. Então aqui eletroacupuntura em coelho, provavelmente lesão de coluna, eletroacupuntura numa iguana, também tem se destacado como animal pet, né? Embora seja um animal exótico, tem cada vez mais sido adotada como pet. Bom, como que eu vou fazer então uma dica para a gente localizar pontos em animais selvagens? Procurar estruturas semelhantes à do homem e à dos animais, dos cães, dos equinos. Como veterinário, eu sempre indico que nós, primeiramente, temos que conhecer a anatomia humana. É fundamental que você identifique no seu corpo todas as articulações, ossos, sistema nervoso, sistema vascular, e a partir daí você faz uma transposição para o animal. Então esse conhecimento em você facilita a transposição para o animal, e esse conhecimento da anatomia humana e dos animais facilitam a transposição para animais selvagens. Então é importante que você identifique anatomicamente, né, quais são as articulações, quais são os ossos num animal selvagem. E lógico que talvez seja necessário o uso de um atlas anatômico, né, procura no Google, procura na biblioteca, anatomia desses animais, número de vértebra, a fórmula dos ossos é fundamental. A fórmula dos ossos é saber quantas vértebras cervicais, torácicas, lombares esses animais têm. Acupuntura em primatas. Bom, nós temos muitos traumas em primatas, são animais que tanto em cativeiro quanto vida livre, né, animais que acabam se pendurando, tendo uma movimentação, né, muito ativa em locais altos e acabam tendo traumas, é o que vai chegar para nós dentro do conceito de medicina integrativa em reabilitação de selvagens. Nós temos muitas lesões do sistema nervoso, algumas lesões musculoesqueléticas, ortopédicas. Temos que tomar cuidado com zoonoses, já havia comentado sobre isso. Algumas enfermidades, por serem primatas, né, elas são comuns aos homens e aos animais. Então é uma via de mão dupla, na verdade, né? Temos que tomar cuidado em passarmos algumas enfermidades para eles e também em adquirirmos, como pneumonia, tuberculose, algumas viroses em geral. Então olha aqui como ele já tem mobilidade, né? Já está bem espertinho, subindo.
Então a gente consegue recuperar bem esses animais com farmacopuntura. Lógico, né? Não estamos entrando em detalhe ali do tipo de lesão. Nós podemos classificar os traumas raquimedulares com a graduação das hérnias de disco mesmo, de grau 1 a 5, ou seja, grau 5 tenho perda da sensibilidade e eventualmente posso ter aí uma ruptura da medula, logicamente que a probabilidade de recuperação é mínima, não é? Mas nos casos onde eu tenho uma lesão grau 3, com controle de urina, fezes, apenas paresia, um trauma com concussão, já que os primatas, assim como os felinos e as crianças, eles fazem muito SIVORA, uma Spinal Cord Injury Without Radiographic Abnormality, ou seja, eu tenho lesões em chicote, eu não tenho ruptura do arcabouço ósseo, eu tenho um trauma causando um hematoma, uma concussão, com repercussão de aumento de pressão intramedular e perda de função, a perda de movimentação dos neurotransmissores pelos axônios, pelos nervos, o que pode ser restabelecido. Outra técnica que nós utilizamos bastante, né, laser terapia, novamente. Então 3 a 5 joules por ponto, infravermelho, porque eu tenho uma lesão profunda, pontos locais de coluna, rins, bexiga, já que eu tenho um trauma associado ao sistema nervoso e parte óssea. Importante, sala isolada, sem estresse, né? E mesmo sendo um sagui que às vezes tem um impacto nos membros pélvicos, com os membros torácicos eles estão ativos, eles mordem, então eventualmente ele pode correr, fugir de você. Tomar cuidado com isso, né? Deixar a sala fechada. A maioria também ou algum problema ortopédico ou lesão do sistema nervoso, periférico ou central, mas principalmente espondiloses e osteoartrose. Obviamente o manejo é em gaiola ou sob anestesia geral, gaiola de contenção, né, específica de grandes felinos. E o ponto a gente faz uma transposição de cães e felinos. São animais sensíveis ao estresse, mas sempre o manejo é basicamente feito com anestesia geral, né? Praticamente de risco e difícil fazer com contenção. 7 vértebras cervicais, 13 vértebras torácicas igual do cão, L7 igual do cão, S3, então bem semelhante a um felino ou um cão, transposição tranquila. Então é questão de tamanho, mas anatomia exatamente igual dos nossos pets. Nós já tivemos a oportunidade de fazer implantes em alguns ursos, principalmente em razão de osteoartrose. Então aqui nesse animal vocês observam as alterações radiográficas, temos muito espondilose também nesses animais, osteoartrose de faceta, não é? E a técnica, logicamente, o animal anestesiado e fazendo uso do implante de ouro. Então, normalmente nós fazemos um implante de ouro. Os pontos são aleatórios na dependência de onde é a lesão do animal, né? De qual articulação estamos tratando, mas a anatomia é muito tranquila, anatomia também bem semelhante a um grande felino, a um cão, né? Um animal onde nós conseguimos individualizar as estruturas ósseas tranquilamente, né? Não há muitos problemas. Dependendo do tamanho do animal, a necessidade do uso de um implantador um pouco mais específico, né? Nós chegamos a fazer um implantador mais comprido, porque esses animais acabam tendo uma camada de gordura muito grande, principalmente nos pontos da bexiga. Pensando agora em répteis mais serpentes, né? O que nós podemos fazer? Bom, a serpente nós trabalhamos bastante cabeça, é uma área que já dá uma repercussão terapêutica muito boa, tá? VB20, VG16, VG20, Intan, logicamente que o Intan, desde que a cobra não seja peçonhenta, né? Com todo cuidado, mas nós vamos ter que lançar mão de técnicas baseadas na anatomia. Então, eu vou falar disso mais para frente. Nós vamos ter que ter uma ideia do tamanho, né, da espécie da serpente e sabermos, eventualmente até com o uso de ultrassom muito fácil, né, aonde se encontram
os órgãos do sistema respiratório, do sistema digestório e sistema excretor. Nós vamos dividir a serpente. Então imagina ela comprida, né? E os órgãos internos. Os pontos Beck-Schuh daquela região, eles vão influenciar os órgãos internos. Aqui nós estamos fazendo ozonioterapia em pontos de cabeça, VB20. Nós utilizamos bastante ozônio em animais selvagens, em pontos de acupuntura. Então a ozoniopuntura sempre presente aí nos nossos casos, né? Então, bexiga 10, VB20, VG20, VB21, de whey. Então a gente consegue trabalhar bem esses pontos de cabeça e pescoço. Ó, VB21 aqui, VB20, VG16, VG20, bexiga 10. A pessoa recuperou sua consciência, saiu do estado de emergência, foi constatado que ele tinha uma fratura, mas ele estava inapetente, né? O animal estava ainda quieto, só tinha acordado, e aí então nós passamos a fazer o manejo dele com laser terapia. Então, o laser transcraniano ajuda muito nos pontos de acupuntura transcraniano nos casos de trauma crânioencefálico. Aqui, inclusive, a temperatura dele estava baixa, né? O Joshua que está fazendo, nesse primeiro momento, ele teve um aumento de temperatura. O laser transcraniano, nos pontos de acupuntura, entrando ali pelo VG16, depois um pouquinho mais abaixo, forame magno, ele consegue melhorar a saturação de hemoglobina, consegue melhorar a circulação sanguínea cerebral. E nesse caso nós conseguimos uma analgesia, melhora do apetite, e depois nós fizemos também localmente no membro que estava fraturado, né?